Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A classificação veio no dia 11 de março, tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo e as mortes já passaram de 4.300, a maioria na China e na Itália. O nome pandemia é usado quando uma doença não se restringe apenas a uma região, mas está distribuída por todo o planeta. A OMS diz que a nova classificação não muda a maneira de reagir ao vírus. Os países afetados devem agora ampliar as ações que já vêm sendo feitas nos últimos meses. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a mudança representa uma nova etapa do combate à disseminação do coronavírus, mas que a palavra pandemia deve ser usada com muita responsabilidade para não gerar pânico. O coronavírus começou como um surto, ou seja, um aumento brusco de casos em uma determinada região, a cidade de Wuhan, na China. Quando o número de casos aumentou subitamente dentro do país, passou a ser chamado de epidemia. É o mesmo que acontece em cidades ou estados brasileiros que declaram epidemia de dengue, aumentando o combate ao mosquito no país inteiro. Com a disseminação do coronavírus em escala global, a classificação evoluiu para a pandemia, a mais abrangente de todas. O último exemplo de uma pandemia mundial foi a do vírus H1N1, em 2009, que chegou a atingir 120 territórios do mundo em apenas 8 semanas. Imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses, à medida que mais países foram aumentando seus números de casos confirmados. Vários eventos internacionais foram cancelados na Europa e nos Estados Unidos, como o Festival de Tecnologia e Artes South by Southwest, no Texas, e há especulações sobre o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, originalmente marcadas para 24 de julho de 2020. No fim de janeiro, a Organização Mundial da Saúde já havia decretado emergência de saúde pública internacional por causa da disseminação do Covid-19. O Brasil tem algumas dezenas de casos confirmados e quase 1.000 deles ainda classificados como suspeitos. Os números ainda tendem a aumentar, e já existem casos confirmados de transmissão interna no país. No entanto, até a primeira semana de março, não houve notificação pelas autoridades de saúde de nenhuma vítima fatal. Iremos abordar o livro Sopa de Wuhan, que na verdade é uma coletânea que reúne vários textos de filósofos contemporâneos com suas reflexões para o problema mundial do coronavírus, sobre os mais variados pontos de vista. O documento original foi distribuído gratuitamente pelos autores na iniciativa de fazerem um debate organizado sobre o que estamos vivenciando. Os argumentos e conclusões desenvolvidos pelos autores são os mais diversos, sendo difícil encontrar um denominador comum entre as várias contribuições. Dentro da coletânea, selecionamos 2 textos, um de Giorgio Agamben, filósofo italiano de 78 anos que nasceu em Roma. E seu texto é chamado A Invenção de uma Pandemia, publicado em 26 de fevereiro de 2020, ainda no começo da pandemia. E também escolhemos o texto de Jean-Luc Nancy, filósofo francês de 80 anos que nasceu em Bordeaux. Seu texto é o Exceção Viral, publicado em 28 de fevereiro, também no início da pandemia. Selecionamos esses textos pelo diálogo que há entre eles e pelas ideias opostas que os autores apresentam.
Jean-Luc Nancy chega até a citar Agamben em seu texto, sendo o texto de Jean até como uma resposta para os pensamentos trazidos por Agamben. Por exemplo, para Agamben, o medo disseminado pelo vírus era uma forma de restringir liberdades e que os governos tomaram medidas irracionais e injustificadas de emergência para uma suposta epidemia de coronavírus, que para ele, na verdade, não era nada mais que uma gripe normal, e que os meios de comunicação, as autoridades se esforçaram para difundir um clima de pânico. Já Jean-Luc Nancy afirma que, apesar de Agamben achar que o coronavírus era uma gripe normal, a gripe sempre mata várias pessoas, e o coronavírus para o qual não existe vacina é claramente capaz de uma mortalidade muito maior. As datas das publicações dos textos é um fator importante porque no final de fevereiro estava no decorrer da pandemia e é interessante vermos as ideias e visões dos autores antes de a pandemia tomar as proporções que tomou. No primeiro artigo, A Invenção de uma Epidemia, que foi escrito por George Campbell e publicado dia 26 de fevereiro, critica logo de cara as medidas de emergência aplicadas pelo governo para a prevenção de uma epidemia. Ele chama essas medidas de frenéticas, irracionais e totalmente imotivadas. Tem como principal base para seu argumento um artigo da CNR, que é o maior conselho de pesquisa da Itália. Esse artigo fala sobre as principais vítimas do primeiro surto, que aconteceu dia 21 de fevereiro, um dia antes da publicação desse artigo da CNR. Esse artigo apresenta 16 casos de coronavírus em Lombardia e 3 casos em Veneto. Segundo eles, não havia uma epidemia na Itália e ainda apresentam outros dados, como sendo 80 a 90 dos casos de coronavírus tinham sintomas leves e moderados, tipo uma gripe. De 10 a 15 dos casos levavam uns sintomas de pneumonia, que na maioria dos casos eram benignos, e só 4% dos casos eram casos de internação. Sendo assim, então, por que a mídia e o governo espalhavam um clima de pânico? Se não havia epidemia na Itália, então por que todos estavam tão preocupados com essa epidemia, suposta epidemia? Um dos fatores que pode explicar este comportamento desproporcional é a tendência crescente em utilizar o estado de exceção como paradigma normal de governo. O estado de exceção é quando o território, país, vive em uma situação de crise na qual a soberania do Estado esteja em ameaça. Assim, o líder do país recorre ao mecanismo de exceção do Estado por tempo indeterminado ou temporário. Pode atingir diversos setores de uma sociedade, acarretando na suspensão de alguns direitos garantidos pela Constituição. O decreto-lei, aprovado imediatamente pelo governo por razões de saúde e segurança pública, deu lugar a uma militarização de municípios e zonas que se desconhece a fonte de transmissão. O argumento que Agamben usa é que, na medida em que o terrorismo tende a se esgotar como pretexto para a adoção de medidas de exceção, trata-se de procurar um substituto, no caso, a pandemia. A estratégia governamental guarda semelhanças com aquela da guerra ao terrorismo. O governo inventa uma epidemia para instaurar o estado de alerta coletivo. Assim, a invenção de uma epidemia pode oferecer o pretexto ideal
para estender estas medidas além de todos os seus limites. Outro fator seria o estado de medo. Para o autor, a primeira coisa que a onda de pânico que paralisou o país mostra é que nossa sociedade não acredita mais em nada além da vida nua. O termo vida nua se origina na observação de Agamben de que os gregos antigos tinham duas palavras diferentes para a vida. Bios seria a forma como a vida é vivida e zoe o fato biológico da vida. Seu argumento é que a perda dessa distinção encobre o fato de que, em um contexto político, a palavra vida se refere exclusivamente à dimensão biológica e não implica nenhuma garantia sobre a qualidade de vida vivida. A vida nua explicaria o porquê dos italianos estarem dispostos a sacrificar praticamente tudo, como as condições normais de vida, de relações sociais e trabalho, pelo perigo de adoecer. Agora, outros seres humanos são vistos apenas como possíveis propagadores da doença, de quem devemos manter distância. O autor conclui que o governo induz na população o desejo de segurança, o que a leva a aceitar a limitação da liberdade, enquanto o governo age para satisfazer um desejo que ele mesmo provocou. Iremos falar sobre nosso segundo artigo, chamado A Exceção Viral, feito pelo filósofo francês Jean Lequesne. Seu objetivo para com seu artigo é refutar as ideias do seu amigo de longa data, Gionde, pois, no seu texto, Gionde afirma que Covid-19 não é um vírus perigoso e que não há necessidade de tamanha preocupação, já que a sua taxa de mortalidade não é tão alta. Porém, Jean Nancy afirma que sim há necessidade de se preocupar com o Covid-19, porque ele é sim um vírus perigoso. Para afirmar isso, ele formula seu argumento fazendo uma comparação entre a gripe normal e o Covid-19. Jean Nancy afirma que uma gripe normal ela mata milhões de pessoas o ano todo e ela possui vacina. Então, quem dirá o coronavírus, que não possui nenhuma vacina e que é um vírus desconhecido pela comunidade científica? Logo, Jean Nancy afirma que sim, o Covid-19 é um vírus perigoso. Outra ideia colocada no seu texto é que o estado de exceção foi necessário para o mundo atual. Por quê? Porque Jean Nancy afirma que, devido a nós vivemos em um mundo atual onde as relações pessoais e as interações são muito intensas e frequentes, há uma necessidade de se colocar em prática o estado de exceção, porque o estado de exceção ele vai evitar o contato entre as pessoas, levando à diminuição do contágio. Logo, percebe-se o porquê Jean Nancy deu o nome do seu artigo de exceção viral, porque ele afirma que o estado de exceção ele foi causado pelo vírus e não pelo governo, como afirma Gionde. Pois para Gionde, ele fala que o estado de exceção foi colocado em prática com a intenção de restringir a liberdade individual. E para Jean Nancy, o estado de exceção foi feito por causa do Covid-19. Logo, se chama o artigo exceção viral. No contexto de pandemia, devido à carência da difusão de conhecimento científico no meio comum, algumas medidas estipuladas com o intuito de proteger a população podem ser mal interpretadas. É papel do Estado atuar visando a eficiência na proteção da vida de todos, por meio de ações claras e proporcionais. A liberdade é um dos direitos essenciais do ser humano. Relacionado a isso, é possível refletir sobre outros contextos e causas. Por exemplo, o que nos impede de viver nossas vidas com plena liberdade? Segundo a filosofia, liberdade é quando não há nada que possa nos constranger ou nos impedir de viver de acordo com o nosso livre-arbítrio. E inserido em uma sociedade, é o poder que qualquer cidadão tem de exercer a sua vontade, respeitando os princípios éticos e legais. No entanto, podem ocorrer incompatibilidades com o que diz respeito ao ponto de vista das pessoas, levando em conta que existem diversas sociedades, em alguns casos com normas, costumes e noções distintas sobre a realidade, além do que não se restringe apenas ao externo, mas se estende no interno, sendo a liberdade interna mais importante, pois a partir dela criamos confiança e impulso para conquistar nossos verdadeiros sonhos e viver plenamente. Tudo que é novo assusta, principalmente vindo de forma tão violenta e mortal.
Jean enfatiza a importância da não minimização do novo coronavírus. Segundo ele, não é cabível a comparação com uma gripe normal, já que a gripe, mesmo tendo uma vacina, ainda continua fazendo várias vítimas ao redor do mundo. Se manter calmo e tentar entender o que está acontecendo, sem tentar achar o culpado ou uma culpa. Concluindo com nossas opiniões, gostaria de enfatizar na citação de Agamben sobre a mídia difundir um clima de pânico. E assim, com a facilidade com que ideias de risco vêm em nossa mente, nos causam reações emocionais a esses riscos. Pensamentos e imagens assustadoras nos vêm com facilidade, e esses pensamentos de perigo causam medo. Baseando-se na heurística de disponibilidade, um projeto de estudo de Daniel Kahneman, o famoso psicólogo ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, a heurística de disponibilidade é um processo de julgar a frequência de um evento segundo a facilidade com que as ocorrências vêm à mente, ou seja, a facilidade com que estamos expostos àquele evento. E essa exposição acontece muito através das mídias. O que acontece no mundo, em nossa cabeça, não é uma réplica precisa da realidade. Nossas expectativas sobre a frequência de eventos são distorcidas pela influência e principalmente pela intensidade emocional das mensagens às quais somos expostos pela mídia. O perigo é cada vez mais exagerado conforme a mídia compete por manchetes que chamem a atenção. A mídia acaba vendendo sustos e, diante desse cenário instável, para dizer o mínimo, a mídia poderia amenizar os nervos da população. Por exemplo, ao invés de ventilar a cada segundo novos casos de suspeita de coronavírus, ela poderia mostrar aqueles casos em que o paciente foi hospitalizado e curado. E ainda acontece de cientistas e outros que tentam refrear o medo crescente atraírem pouca atenção ou serem ignorados. Com certeza, muitas pessoas sofreram com esse medo instaurado. E às vezes o que importa não é a notícia em si, mas o que ela pode causar no leitor. Ainda sobre o primeiro artigo, em nenhum momento o autor aborda a pandemia como uma questão de saúde pública, assim como algo inventado pelo governo. Fala muito sobre o estado de exceção, que é um tema estudado por ele. Então, praticamente o que Agamben fez foi tentar aplicar suas ideias preconcebidas ao contexto da pandemia. Após a publicação desse artigo, foi muito criticado e acusado de ter sido irresponsável ao tratar sobre o tema do distanciamento social. Mesmo com essas críticas negativas, ele não voltou atrás em seu posicionamento, muito pelo contrário. Continuou defendendo a sua tese de que a pandemia foi algo inventado e ainda criticou a sociedade italiana por ter aceitado seguir com o isolamento social. Bom, o Jorge ele tenta chamar a atenção do leitor principalmente para o problema da negociação da liberdade por segurança. As pessoas começam a submeter-se ao estado de exceção. A grande conclusão que fica depois que tudo isso passar, se passar, é que somos totalmente despreparados e que a nossa vida é frágil demais. Que devemos nos preocupar mais com as pessoas, que devemos valorizar momentos especiais e que devemos cuidar mais da nossa saúde. A pandemia mostrou quem está apto para continuar no comando e quem valoriza a vida.